paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Teológico de Aguaí, onde estaremos nos reunindo nesta aula para juntos aprendermos um pouco mais sobre a gloriosa Palavra de Deus. Minha oração é para que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude para que possamos compreender a sua santa palavra e também aplicá-la aos nossos corações e à nossa vida. A partir de agora, queridos, estaremos entrando na unidade 4 de nosso livro, e a classificação teológica dessas epístolas, elas são chamadas de epístolas pastorais. São elas primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e também a carta de Paulo a Tito. Elas são chamadas de cartas pastorais porque elas foram enviadas a dois filhos na fé de Paulo, Timóteo e Tito. E esses dois eram responsáveis por igrejas, eram pastores de igreja. Por isso elas são chamadas de cartas pastorais. Essa designação de epístolas pastorais foi dada pela primeira vez por Tomás de Aquino, no ano de 1274. Abra comigo o seu livro, então, na página de número 143, e nós vamos dar início introdutoriamente a esta epístola. E o escritor do nosso livro diz o porquê desta epístola. Estas epístolas foram escritas com o intuito de preparar estes novos obreiros, que assumiram a responsabilidade de algumas igrejas. São chamadas de epístolas pastorais porque se dirigem a dois discípulos de Paulo, como eu disse anteriormente, Timóteo e Tito, dois pastores. Por isso, elas são chamadas de epístolas pastorais. Abra comigo o seu livro na página de número 144. Temos a seguinte informação: Timóteo teve o primeiro encontro com Paulo quando de sua visita a Listra. Então, meus irmãos, Timóteo ele era natural da cidade de Listra, e esse contato com o apóstolo Paulo deu-se quando o apóstolo Paulo e Barnabé eles estavam realizando a primeira viagem missionária ali na província da Galácia. Nós estudamos a respeito, quando estudamos a epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo passou pela Galácia do Sul, pelas cidades de Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia. Então Listra era a cidade onde morava Timóteo. E ele teve esse contato. Talvez Timóteo até tenha sido testemunha do apedrejamento que Paulo sofreu ali. E aí, meus irmãos, Timóteo teve uma formação cristã pela sua mãe, pela sua avó, que o instruiu, segundo as Escrituras, apesar de ele ser filho de um grego. Seu pai era grego e a sua mãe judia, mas ele foi influenciado pela sua mãe, pela sua avó. E ele, meus irmãos, parece que a sua conversão deu-se através do apóstolo Paulo a Cristo. Apesar de ele ser instruído na palavra de Deus, Paulo chama de filho na fé. Isso quer nos dizer que Paulo foi quem o evangelizou, Paulo quem ganhou ele para Cristo. A mesma situação aconteceu com Tito. Tito também era um gentil, conforme Gálatas 2 e 3, e Paulo chamava de filho na fé. Tito, capítulo 1, verso 4. E ele gozava de grande confiança do apóstolo, atuando em missões de grande importância. Então são esses os dois personagens importantíssimos aí dessas duas epístolas que estaremos estudando. Inicialmente, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, depois a segunda e depois a epístola de Paulo a Tito. Ainda na página de número 144, meus irmãos, o escritor vai nos dizer que nós não podemos afirmar com segurança onde Paulo estava quando ele escreveu essa primeira carta a Timóteo. Tudo indica que ele estava na Macedônia, como ele diz no capítulo 1, verso 3. Ele diz para Timóteo: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinam outra doutrina. Então ele deixa Timóteo em Éfeso, Tito em Creta e segue para a Macedônia. Lembrando que a Macedônia
essa que é a atual Europa, e a primeira cidade da Macedônia é Filipos. Então Paulo estava nessa região, agora onde nós não sabemos com exatidão. Paulo então teria saído da primeira prisão, quando ele ficou por 2 anos em Roma, naquela prisão domiciliar, onde ele tinha uma certa liberdade, onde ele escreveu as epístolas da prisão. Ele agora é solto, deixa Timóteo em Éfeso e Tito em Creta e segue para a Macedônia. Da Macedônia, então, ele escreve esta epístola, esta primeira epístola a Timóteo. Vamos a algumas rápidas informações cronológicas, embora eu já dei algumas informações no slide anterior. A cronologia da vida de Paulo após sua prisão em Jerusalém, conforme Atos capítulo 21, versículos 27 a 36. Então essa cronologia não é totalmente certa, são datas aproximadas. Paulo teria sido preso em Roma por volta do ano 59 a 61 depois de Cristo. Ele ficou preso ali por 2 anos e meus irmãos já estudamos a respeito, uma prisão onde ele tinha uma certa liberdade, onde ele ganhou muita gente para Cristo, onde ele escreveu as epístolas da prisão. E depois de 2 anos, como essa prisão era uma prisão que a acusação que Paulo estava sofrendo era por parte dos judeus, e as autoridades romanas estavam convencidas da inocência de Paulo, logo que o apóstolo foi levado a julgamento, ele acabou sendo libertado. Então Paulo foi solto, e ele visita algumas igrejas da área da região da Macedônia, conforme estudamos no slide anterior, deixando Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. E ele, pouco tempo depois, é preso, provavelmente em Troade. Pela segunda vez ele é preso, só que agora por ordem do imperador Nero. Eu vou falar um pouco mais dessa prisão na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Mas dessa segunda prisão, Paulo não sai vivo. Ele é decapitado por ordem do imperador Nero, e os detalhes nós vamos estudar na próxima epístola de Paulo a Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Aqui, meus irmãos, o escritor vai falar um pouquinho sobre a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Bom, como nós vamos estudar essa epístola ainda, eu trarei essas informações aqui quando estudarmos propriamente a segunda epístola de Paulo a Timóteo. As epístolas de 1 Timóteo e Tito foram escritas quase que no mesmo tempo, então quase que no mesmo período, diferente da segunda epístola de Paulo a Timóteo, porque essa foi escrita quando está próximo de ser executado. Quando Paulo escreve, já estudamos a respeito nos slides anteriores, a epístola a Timóteo e a Tito, ele está solto, ele está transitando pela região da Macedônia. Quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, ele está preso e próximo de sua execução. Então nós veremos, meus irmãos, no conteúdo dessa epístola, que entraremos logo após, alguns assuntos que essa epístola vai tratar, algumas instruções que teremos nela. Será o cuidado com as falsas doutrinas. Nós vamos ver que haverá instruções para a igreja e haverá instruções para o pastor Timóteo. Isto porque Timóteo era um jovem, ele era um pastor tímido, de temperamento tímido, e ele então precisava de instrução e às vezes de uma palavra de ânimo, não é? E encorajamento, que nós veremos com mais detalhes um pouco mais à frente. A página 146 diz que havia 2 classes de oficiais. Bom, 2 classes de líderes principais na igreja primitiva. Os pastores, ou bispos, ou presbíteros, que ocupavam a liderança da igreja, eram responsáveis pelo pastoreio do rebanho, e o diácono.
Então os presbíteros cuidavam dos negócios espirituais e os diáconos dos negócios temporais, ou seja, os presbíteros tinham a função de dirigir a igreja, né, de ensinar a igreja, instruir os irmãos como andar corretamente, enquanto os diáconos eles cuidavam das finanças da igreja, da ajuda aos necessitados, das viúvas. Então nós tínhamos ali essas duas principais classes de líderes na igreja primitiva. Entraremos a partir de agora no conteúdo da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Então, nesse capítulo 1, Paulo ele vai orientar Timóteo sobre o cuidado que ele precisa ter com as falsas doutrinas que sorrateiramente estão se infiltrando na igreja. Paulo vai, inclusive, mencionar 3 responsabilidades do ministro que um pastor precisa ter à frente da igreja. No capítulo 1, verso 11, Paulo diz que Timóteo tem a responsabilidade de ensinar a sã doutrina. Ensinar a sã doutrina. O capítulo 1, verso 12 a 17, Paulo vai dizer a Timóteo que ele tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, de proclamar o Evangelho. E, capítulo 1, versos 18 a 20, Paulo vai dizer a Timóteo que ele tem a responsabilidade de defender a sã doutrina. Ou seja, o pastor também tem um ministério apologético, onde ele precisa defender a fé, defender a sã doutrina contra as falsas doutrinas, as heresias que sorrateiramente tentam se infiltrar na igreja. E aqui, meus irmãos, Timóteo tinha essa missão de admoestar algumas pessoas para que não ensinassem outra doutrina, conforme o capítulo 1, verso 3. Uma falsa doutrina, ela pode ser a negação de uma verdade da fé cristã ou uma adição a ela. Então nós vemos que havia um sério problema naquela igreja, e não só nela, porque as falsas doutrinas é um problema bastante antigo, né, que continua hoje rondando as igrejas. Então, o pastor precisa combater. O pastor verdadeiro, o pastor sério, ele precisa combater essas falsas doutrinas. Dos versículos 12 a 17 do capítulo 1, Paulo vai dar o testemunho quanto à graça de Deus. Então ele vai agradecer a Deus, primeiro porque Deus o salvou. Ele vai mencionar aqui a sua condição antes de ser salvo, dizendo no versículo 13 que ele era um blasfemo, que ele era um perseguidor, um injurioso, ignorante e incrédulo. Mas ele vai mencionar que a misericórdia de Deus o alcançou. A graça de Deus o alcançou. Então Paulo aqui, ele está grato. Seu coração está cheio de gratidão, não só por ter sido salvo, mas por fazer parte do ministério. Por Deus ter colocado ele no ministério, feito dele um pregador do Evangelho. E ele então vai dar o seu testemunho de conversão aí no versículo 13 e 14, mencionando a sua situação, não é, anteriormente, mas ele vai dizer que pela graça ele foi salvo. Versículos 18 a 20, o bom combate. Então Timóteo ele recebeu um encargo de combater o bom combate. Por quê? Bom, irmãos, Paulo ele via o mundo como um grande campo de batalha. Ele via a vida cristã como um combate, como uma guerra sem trégua e uma luta sem pausa. É assim que Paulo entendia a fé cristã e é assim que nós precisamos entender também. E aí, Paulo ele vai incentivar Timóteo a combater o bom combate. Isso porque, meus irmãos, o combate às falsas doutrinas, que é o que Paulo está mencionando aí de acordo com o contexto, é um dever da liderança da igreja, principalmente do pastor.
É lógico que os membros também devem combater os falsos ensinos quando na hora de um evangelismo, mas o dever de ensinar a igreja a sã doutrina e combater as falsas doutrinas é da liderança, principalmente do pastor. E é isto que Paulo quer que Timóteo entenda. Paulo ainda faz menção de Himeneu e Alexandre, que naufragaram na fé. E no verso 20 ele vai dizer que foram entregues a Satanás. A maioria dos teólogos entendem essa referência como um processo disciplinar. Entregar a Satanás seria disciplinar esses dois membros que tomaram um caminho errado. E conforme aconteceu com aquele membro que nós estudamos da igreja de Corinto, que estava tendo um caso com a sua madrasta. Então, na concepção da maioria dos teólogos aí, seria um ato disciplinar em relação a esses dois ex-obreiros da igreja. Páginas 147 e 148. A heresia pregada por eles espalhava-se como câncer. Então eles aqui, Alexandre, Himeneu e Fileto, que aparece aí na segunda epístola de Paulo, capítulo 2, verso 18. Eles, meus irmãos, estavam distorcendo as escrituras e ensinando que a ressurreição já tinha ocorrido. Então a ressurreição que Paulo menciona em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala de uma ressurreição dos salvos, que essa ressurreição é física, não é? Quando o corpo físico será ressuscitado e transformado num corpo glorioso, pois para esses falsos ensinadores isto não existia. Estavam distorcendo a doutrina da ressurreição. Então havia naquele tempo duas ideias heréticas que circulavam na igreja a respeito da ressurreição. A primeira é que a ressurreição ela era espiritual e não física. E ela ocorre no ato do batismo nas águas. Isso é o que eles ensinavam. E a segunda é que a ressurreição acontece quando uma pessoa continua vivendo em seus filhos. Quer dizer, ali era uma ressurreição espiritual. Então veja que eram ensinos perigosíssimos, contradiziam e contradizem as escrituras. Vale destacar que a doutrina da ressurreição ela já era negada no tempo do Senhor Jesus Cristo pelos saduceus. E aqui nós vemos esse grupo herético ensinando coisas erradas a respeito da ressurreição. Alexandre é alguém que juntamente com Himeneu foi entregue a Satanás. Por quê? Qual foi a razão? Ele blasfemara e rejeitara a fé cristã. Então lembrando que, conforme os estudiosos, trata-se aqui da disciplina eclesiástica, que é uma necessidade em alguns casos. Chegamos ao capítulo 2, meus irmãos, onde Paulo vai dar instruções à igreja. E aqui ele começa mencionando a primazia da oração. Ele vai dizer, olha, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas. Capítulo 2, verso 1. Súplica aqui tem o sentido de uma pessoa que começa uma oração reconhecendo a sua total dependência a Deus. Por isso ele suplica. E veja bem, meus irmãos, que então Paulo começa com a primazia da oração, mostrando a importância da oração. Depois ele vai mencionar, dizendo que essa oração deve ser intercessória, ou seja, nós precisamos interceder, orar pelas pessoas e não só por nós mesmos. Paulo também vai dizer que essas orações precisam ter ações de graça, precisam ter gratidão. E também, meus irmãos, nós vemos que Paulo vai mencionar aí o alcance da oração, quando ele diz em favor de todos os homens, dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, ou seja, a oração ela tem um alcance universal e nós precisamos nos recordar disso, do quão importante é a oração. E aí Paulo vai concluir, no versículo 2 e 3 do capítulo 2, falando do propósito da oração. Ele vai dizer que é para que tenhamos uma vida tranquila e mansa,
ele vai dizer que é para que vivamos com toda a piedade e respeito, e ele vai concluir dizendo que isto agrada a Deus, né? Então nós precisamos ter uma vida de oração. Ainda, meus irmãos, sobre a questão da oração, o dever, como um dever da igreja, Paulo vai expressar um desejo de Deus. E ele vai dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 4 do capítulo 2. Ou seja, Deus quer que todos sejam salvos. Mas essa salvação, ela depende também do ser humano, no sentido de querer a salvação. Deus respeita, Deus deixa a pessoa livre para escolher entre ser salvo ou não. Então, meus irmãos, nós vemos que Deus tem um propósito universal de salvar a todas as pessoas. Ele, meus irmãos, deseja que todos sejam salvos pela fé em Jesus. Porque Deus amou o mundo inteiro. Conforme João 3,16, Ele, Cristo, é a propiciação pelos pecados de todo o mundo, conforme 1 João 2,2. Por intermédio de Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, 2 Coríntios 5:18 e 19. Isso significa que todos os homens, meus irmãos, é uma referência a todos sem exceção. Significa que, sem dúvida, Deus não faz acepção de pessoas. Ele deseja a salvação de todas as pessoas. No verso 8 do capítulo 2, nós temos aqui, meus irmãos, o comportamento apropriado do cristão ao orar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui no verso 8 é que a nossa oração ela não deve estar confinada a um lugar específico. Em todo lugar podemos orar. Portanto, nenhum lugar é impróprio para orar e nenhum é mais aceitável do que o outro. Há pessoas que pensam que a oração só deve ser feita na igreja, no templo. E isso é um equívoco. Nós devemos cultivar uma vida de oração. E isso deve começar em nossa casa. E também, meus irmãos, podemos orar em qualquer outro ambiente, trabalho, escola, tendo em vista que Deus, Ele é o único que ouve os nossos pensamentos, que conhece os nossos pensamentos. Então nós podemos orar, podemos falar com Ele também em pensamento. Lembro-me aqui que Jonas, por exemplo, ele clamou a Deus de dentro de um peixe. E Deus atendeu seu clamor. Então nós sabemos bem que não há um lugar específico para oração, embora o templo seja um lugar muito apropriado, muito bom ambiente, propício para orarmos. Mas nós devemos também ter um tempo de oração em casa, diariamente. Isto fará toda a diferença em nossa vida. O levantar de mãos. Então nós temos aí a expressão na questão de levantar as mãos, que era um costume dos judeus, levantar as mãos na hora da oração. Isso sugere as mãos de uma criança dependente, levantada para um pai que tem o poder de conceder o que a criança precisa e deseja. Esse é o sentido. E, meus irmãos, sem ira e sem contenda. Significa que é necessário que os nossos relacionamentos estejam corretos. Nós precisamos ter um relacionamento de comunhão com Deus, mas não podemos nos esquecer do nosso próximo. Não tem como. Deus não atende a nossa oração se nós estivermos em falta de comunhão com o nosso irmão. Se isto ocorrer, nós precisamos primeiro nos consertar com ele, acertarmos a nossa situação espiritual com o nosso irmão, e sim, depois disso, nós orarmos a Deus para que as nossas orações sejam aceitas por Ele. As mulheres na igreja. Então, nos versículos 9 e 10 do capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérola, nem roupa cara, mas com boas obras,
como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Se os irmãos quiserem também, podem ler depois 1 Pedro 3, 3 e 4. Ele vai tratar também do mesmo assunto. Então nós sabemos bem, meus irmãos, que tanto homem como mulher, eles precisam se preparar para a participação do culto público. Porque a vida, ela precede o serviço. Primeiro Deus aceita o adorador, depois a adoração. Foi assim com Abel e Caim. Então, meus irmãos, primeiro Deus se agrada do ofertante, depois da oferta. E aqui nesse texto nós vemos Paulo orientando para que as mulheres se vestissem com cuidado. Nós sabemos que os homens também devem tomar cuidado com as suas vestimentas. Isso é uma orientação que serve para todos os crentes. Agora é importante dizer aos irmãos aqui que esse texto aqui não há aqui uma proibição no uso de joias. Se você ler tanto esse texto como Pedro, como 1 Pedro 3 e 3, nós vamos perceber que o que Paulo e Pedro estão tratando é dos excessos como substitutos à verdadeira beleza que é Cristo, através das boas obras. Quer dizer, a beleza da mulher, ela deve ser Cristo através das boas obras. Ela não deve ter uma preocupação excessiva com a sua aparência física. Agora, por outro lado, é claro que com isso aqui não é um incentivo para que as mulheres cristãs se tornem relaxadas com a sua apresentação pessoal. Não. É preciso existir um equilíbrio entre o cultivo da beleza interior e a manifestação graciosa da beleza exterior. Isso é o sentido. Paulo está falando aqui de prioridade. A prioridade deve ser a mulher demonstrar através de boas obras a sua beleza, e isto vai glorificar a Cristo. Com isso aqui, eu digo aos irmãos que eu respeito muito as igrejas que têm os seus costumes. Isso deve ser respeitado, cada igreja tem os seus costumes, mas eu preciso esclarecer que esses textos aqui não defendem a questão dos costumes, e sim apresentam-nos para nós aquilo que deve ser prioridade. Os versículos 11 a 15 são textos de difícil interpretação. Então, o versículo 11 e 12 diz assim: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Então, nós temos aqui a questão da mulher estar em silêncio e a mulher não ensinar na igreja. E por causa desses textos, há pastores que defendem radicalmente que uma mulher não deve pregar e nem ensinar na igreja, e isso deve ser função do homem. Vocês vão ver, por exemplo, muitos pastores de bastante influência no nosso meio teológico defendendo essa linha de pensamento. Mas eu não concordo. Eu vou em outra linha de outros teólogos. Por quê? O que nos parece aqui, irmãos, é que Paulo, ele está tratando, na verdade, de ordem no culto. Ordem no culto. Por quê? Algumas mulheres aqui estavam abusando da liberdade que havia encontrado em Cristo. E estavam tumultuando o culto com interrupções. Isso é o que parece. Warren Wiersbe diz isso. Ele trata desse pensamento, nessa linha de pensamento. E aí nós vamos pensar da seguinte maneira. Outros textos, porque aqui Paulo está falando que a mulher deve ficar em silêncio. Mas nós temos outros textos, por exemplo, se você ler 1 Coríntios 11, 5, o que nós vamos perceber lá? Que as mulheres, elas podiam orar no culto público e também profetizar. Ora, se as mulheres podiam profetizar, como elas iam ficar em silêncio aqui? Nos parece que não é uma contradição. É que Paulo está colocando ordem. Ele não quer tumulto no culto, não quer interrupções. As mulheres interrompendo o culto, atrapalhando o ensino, não.
Parece-nos que é esse o sentido da coisa. Outra coisa importante a dizer é que se você ler Tito 2, 3 e 4, diz o seguinte, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Então, as mulheres não são proibidas de ensinar. Timóteo, por exemplo, ele foi ensinado, foi formado por sua mãe Eunice e a sua avó Loide, conforme 2 Timóteo 1, 5, 3 e 15. Quer dizer que se elas ensinavam, tudo bem, ensinaram um filho, mas elas ensinavam, elas não eram proibidas de ensinar, senão elas deveriam levar Timóteo na sinagoga, não é? Ou em qualquer outra escola, e dizer, olha, nós não podemos ensinar, trouxemos Timóteo para ser ensinado. E não foi assim. Ele foi educado por mulheres. Então não havia uma proibição das mulheres ensinar, embora nós sabemos bem da cultura da época, não é? Do contexto da época, da mulher, da posição da mulher no judaísmo, existia sim uma inferioridade em relação ao homem, mas na igreja era diferente. O escritor aqui vai nos falar sobre Romanos 16, versículos 1, 3 e 5, quando Paulo recomenda a Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, e Paulo vai também fazer menção de Áquila e Priscila, no caso Priscila, uma mulher, Febe, outra mulher, que estão em Éfeso e tinha a igreja em sua casa, e Paulo vai chamar de meus cooperadores. Portanto, nós não devemos pensar que Paulo desprezava as mulheres, como eu disse anteriormente. Pelo contrário, Paulo tinha mulheres que eram cooperadoras do seu ministério, assim como Jesus também tinha. E aí, meus irmãos, nós vemos que e sabemos bem que a mulher, ela é tão imagem de Deus quanto o homem. Ela foi remida por Cristo da mesma forma que o homem. Logo, aos olhos de Deus, a mulher tem o mesmo valor e a mesma dignidade do homem. Página 150, nós estaremos estudando agora o capítulo 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. E Paulo vai começar aqui, depois de tratar da correta postura do homem e da mulher em relação ao culto público, Paulo vai falar das qualificações da liderança, das qualidades necessárias para o presbítero e também para o diácono. E nós vamos ver, meus irmãos, que Paulo começa dizendo no versículo 1, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A palavra episcopado, ela refere-se à função desenvolvida pelo bispo ou presbítero. Então veja bem, duas importantes verdades aqui sobre o episcopado. Primeiro, ele é um ministério e não um cargo. É um ministério e não um cargo. Então, do ponto de vista divino, o episcopado, ele é um chamado, é uma vocação, é um ministério concedido pelo próprio Espírito Santo. Só que do ponto de vista humano, o episcopado pode ser desejado com legitimidade. Quer dizer, não é pecado desejar. Aliás, normalmente, é uma característica daquele que é chamado. Alguém que deseja. O episcopado é alguém que Deus já está trabalhando em seu coração. E naturalmente, esta pessoa ela vai dedicar-se à leitura das Escrituras, à oração, de modo que a igreja depois, o pastor local, ele só vai confirmar essa chamada. Porque quem chama é Deus. Evidente que nós temos no ministério pessoas que não são chamadas, mas aquele que é chamado de verdade, o pastor só vai confirmar, a igreja só vai confirmar aquilo que todas as pessoas, toda a igreja percebe. Porque a igreja percebe quando há um obreiro que foi chamado de fato. As suas características, suas qualificações espirituais, elas são evidentes. Outra coisa importante a dizer aos irmãos é que o episcopado é uma obra e não um posto de privilégio.
Nós vemos que Greengrold, ele alerta que essa palavra episcopado é um tanto enganosa para os leitores de hoje, porque tem uma conotação eclesiástica. Desejar este cargo seria buscar promoção no ministério cristão, quer dizer, na visão de alguns, enquanto o apóstolo está dizendo que a ambição digna é desejar um lugar de serviço e não de promoção. Aspirar ao episcopado é abraçar uma obra excelente. O episcopado não é uma plataforma de privilégios, mas um campo de trabalho árduo. É um chamado para o serviço e não para o estrelato. Então nós temos aí duas verdades importantes sobre o episcopado. A partir de agora, então, falaremos aqui de algumas qualificações necessárias para o presbítero, ou bispo, ou pastor, tendo em vista que esses presbíteros aqui eram líderes da igreja, eram responsáveis por congregações. Primeiro, ser irrepreensível. Ser irrepreensível, meus irmãos, não é a mesma coisa que ser uma pessoa perfeita. Trata-se de alguém que tem uma vida coerente, tanto na igreja, na família, no trabalho, na sociedade. É uma pessoa, meus irmãos, que não tem duas caras. É aquela pessoa que é a mesma pessoa em todos esses ambientes. Isso é ser irrepreensível. Segundo, esposa de uma só mulher. Então, meus irmãos, nós sabemos que o obreiro ele não pode ser um polígamo, ele não pode ser um adúltero, ele tem que ser fiel à sua esposa. Essa é uma qualidade indispensável. Terceiro, temperante. A temperança tem a ver com o domínio dos impulsos, quer na área sexual ou na área da bebida. Deve dominar esses impulsos. Quarto, sóbrio, ou seja, prudente, sensato, disciplinado. Quinto, modesto, que significa não leviano, vaidoso e fútil. Sexto, hospitaleiro, quer dizer, deve ser generoso para com os de fora e pronto a acolhê-los de acordo com a sua hospitalidade. Em sétimo lugar, nós temos a aptidão para o ensino. Então veja bem, um presbítero ou um pastor, ele precisa ser alguém que tem compromisso com a palavra. Se esta pessoa não tem compromisso em ler, não é aplicada ao estudo das Escrituras, não ensina, não prega, ora, ele já está desqualificado para ser um presbítero. E é lamentável quando nós olhamos para os dias atuais e percebemos muitas pessoas sendo levadas ao presbitério porque são bons cantores. Eu me lembro de uma ocasião em que um pastor me disse: olha, eu vou levar tal pessoa ao presbitério porque ele já serve como diácono há 20 anos. E eu vou promovê-lo então ao presbitério, como se o presbitério fosse uma promoção. Uma visão totalmente equivocada. Ele precisa, meus irmãos, o presbítero precisa sim manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Ele precisa se afadigar na palavra e no ensino. Em oitavo, não dado ao vinho. Então, nós vemos que, e sabemos bem que o obreiro não pode envolver-se com a embriaguez, isso não combina com o obreiro. Não violento, então não convém ao servo do Senhor contender, principalmente o obreiro. Há obreiros que são contenciosos, briguentos, isso não combina também com o obreiro, né? O obreiro não pode agredir as pessoas, seja com palavras ou com atitudes. Não avarento, ou seja, o obreiro não pode colocar a sua cobiça, aliás, ele não pode ser cobiçoso, nem ser ganancioso, e não pode ser alguém que tem apego ao dinheiro. Isso é ser ganancioso, ser avarento. Pelo contrário, tudo que temos, sabemos que pertence a Deus, e essa deve ser a visão de um obreiro. Em 11º lugar, o presbítero deve cuidar bem da sua própria família.
Então veja bem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele chega a fazer uma pergunta, dizendo: se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isto porque o primeiro rebanho do presbítero, no caso, ou do pastor, é a sua família. Se ele fracassar em cuidar da sua casa, ele está desqualificado para cuidar da casa de Deus. Isto é Paulo quem diz. Ele precisa ser um líder primeiro na sua casa, não neófito. Não, neófito é alguém recém-convertido. Então, o presbítero não pode ser alguém recém-convertido, não. Ele tem que ser alguém que já desenvolveu uma maturidade espiritual, que já tem algum tempo caminhando na fé, alguém que já está maduro, porque os desafios são muito grandes. E 13º, que tenha testemunho dos de fora. Então, meus irmãos, embora o presbítero exerça seu ministério entre os domésticos da fé, ele está sempre presente na igreja, no meio dos crentes, o seu testemunho deve transbordar além das fronteiras da igreja. Sua vida fora dos portões da igreja não pode ser diferente da vida que ele leva dentro da igreja. Então, ele deve ser alguém que tem um bom testemunho dos de fora. Alguém que as pessoas de fora veem e veem ele como um homem de Deus. As qualificações dos diáconos, começando por respeitáveis de uma só palavra, não de língua dobre, como aparece no texto. Então o diácono, ele não pode ser alguém de língua dobre, alguém de língua dupla. Ele não pode ser alguém que não é digno de confiança, alguém que fala uma coisa aqui e outra ali, alguém que não mantém a palavra. Isso não pode ser o comportamento do diácono, né? Um diácono, ele deve, às vezes, ele precisa servir como testemunha de alguma situação. Como o diácono pode ser alguém, então, que não é alguém confiável no que fala. Então, essa qualidade de uma só palavra é indispensável. Ele não pode ser dado a muito vinho. Nós sabemos que a embriaguez, ela é pecado. Nós sabemos que a Bíblia proíbe a embriaguez e que quem é governado pelo álcool não pode administrar na casa de Deus, tanto o presbítero como o diácono. Em terceiro lugar, o diácono não pode ser cobiçoso, de torpe ganância, e por uma questão muito óbvia, porque eles são responsáveis pela guarda do dinheiro. Eles são aqueles que conferem os dízimos e ofertas e, tendo esse comportamento, eles são tentados a apropriar-se do que não lhe pertence. E podem cair no mesmo erro de Judas Iscariotes, que tirava dinheiro da bolsa, da oferta ali que eles recebiam. Também, meus irmãos, eles devem ser primeiro experimentados ou provados, isso porque o treinamento precede a escolha e a ordenação. O diácono precisa ser treinado e observado. Nós vemos, por exemplo, que o ministério, meus irmãos, é uma escola. Uma escola. Nós estamos sempre aprendendo, né? Quando olhamos para Moisés, por exemplo, antes dele ser o pastor, cuidar das pessoas ali, levando-os a Canaã, pelo menos até a fronteira de Canaã, ele primeiro foi treinado durante 40 anos a pastorear ovelhas. Nós vemos, por exemplo, o próprio Josué, para suceder Moisés, ele foi treinado servindo Moisés. Nós temos o exemplo, por exemplo, de José, antes de ser o governador do Egito, ele serviu na casa de Potifar, ele teve um período de treinamento também, não é? Então é necessário que o obreiro seja treinado. Marido de uma só mulher, característica semelhante ao do presbitério, que eu já comentei, e também governar bem a sua própria casa, que também comentei nos slides anteriores acerca do presbitério. Nos versículos 14 a 16 do capítulo 3,
Paulo ele vai, depois de tratar das qualificações dos presbíteros e dos diáconos, ele vai falar sobre dois atributos da igreja. Ele vai dizer que a igreja é, primeiramente, a morada do Deus vivo. Tendo em mente aqui, irmãos, que nós não estamos falando do prédio, do templo, até porque a igreja nesse período se reunia em casa. Nós estamos falando aqui das pessoas, daqueles que são o templo de Deus. Não estou com isso diminuindo o valor do templo, né? O templo ele é importante porque é um lugar onde a igreja se reúne, onde o povo de Deus se reúne, e é uma bênção. Mas o templo do Espírito Santo somos nós. Não é? O templo do Espírito Santo somos nós. Então, a igreja é a morada do Deus vivo. A igreja é a casa de Deus, é a morada do Altíssimo, o santuário do Espírito Santo. Deus habita na igreja. Nós, o povo de Deus, somos sua habitação. Então é isso que Paulo vai dizer aqui. Primeira coisa que ele fala, então, que a igreja é a morada do Deus vivo. E segundo, ele vai dizer que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Sim, com a igreja verdadeira de Cristo está a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus. E a sua função é sustentar essa verdade com firmeza, de tal forma que ela não caia por terra, sob o peso dos falsos ensinos que eram divulgados ali pelos falsos profetas. Paulo conclui o capítulo 3, meus irmãos, com um hino de exaltação a Jesus. E este hino vai, meus irmãos, mencionar aqui a encarnação e a exaltação de Jesus, dizendo o seguinte: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Então, Jesus é chamado de mistério da piedade, isto porque só podemos conhecê-lo pelo fato de ele ter se revelado a nós. Aí o hino continua: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então este versículo fala da encarnação e exaltação de Jesus, e é um cântico de exaltação a ele. Chegamos ao capítulo 4, onde o apóstolo Paulo vai alertar Timóteo sobre o perigo dos últimos dias, referindo-se à apostasia. Essa expressão últimos dias, meus irmãos, precisa ser entendida não no Cronos, que é o nosso tempo, mas no Kairos, tempo de Deus. Isto porque essa expressão últimos dias, ela já dura 2000 anos, um pouquinho mais de 2000 anos. Porque no relógio de Deus, os últimos dias começaram com a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Confira depois Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então veja que a primeira vinda de Jesus à Terra, a encarnação de Jesus, marca o início dos últimos dias no relógio de Deus. A apostasia, a definição de apostasia, é o abandono deliberado da verdade da fé cristã. Então, naquele período, meus irmãos, por influência dos falsos profetas, dos falsos mestres, muitas pessoas que outrora professaram a fé cristã abandonaram essa confissão. Pessoas que fizeram parte da igreja visível e assumiram um compromisso público, eles agora estavam deixando a fé cristã. Então veja bem, a apostasia não é a mesma coisa daquela pessoa que, por fraqueza, por falta de vigilância, às vezes acaba se desviando. Claro que essa pessoa precisa se reconciliar, senão ela perderá sua salvação. Mas apostasia é diferente. Apostasia é aquela pessoa que ela serviu a Cristo, se envolveu com a igreja, mas agora ela assumiu uma outra fé. Ela se envolveu com outra religião e negou a Cristo. Isso é apostasia. Eu tive a experiência ruim de visitar um presbítero da igreja, que ele havia se envolvido com o judaísmo.
quando eu falei com ele, ele disse que o cristianismo havia sido desconstruído no seu coração, ele não cria mais em Cristo. Bom, basta vocês pesquisarem na internet e verão um renomado pregador que dizia-se ser um judeu messiânico que recentemente negou a divindade de Cristo. Isto é apostatar da fé. 3 elementos colaboram para a propagação da apostasia: espíritos enganadores, doutrinas de demônios e também, meus irmãos, Paulo vai fazer menção da hipocrisia de homens que falam mentiras. Veja então que aqui quais são as fontes das quais procedem essas falsas doutrinas. Nós vemos que a origem ela é diabólica, não é? Espíritos enganadores, referindo-se a demônios, né? Doutrinas de demônios. Veja que são ações malignas que culminam no engano de pessoas que outrora pertenceram à igreja. Esses agentes, tanto homens como mulheres, né, que são responsáveis pelas distorções que as falsas doutrinas provocam, eles têm primeiramente a sua consciência cauterizada. Por quê? Pela prática constante do pecado. Porque a pessoa que vive na prática do pecado, quando uma pessoa fiel a Deus ela peca, nós sabemos que temos a nossa consciência, temos o Espírito Santo para nos ajudar, mas se a pessoa continuar na prática do pecado, a sua consciência pode ser cauterizada. E aí, meus irmãos, ela pode não voltar a Deus mais por causa da sua consciência, que foi cauterizada. Então veja bem, é o que acontecia com esse pessoal, e acontece com esse grupo de pessoas, com esses falsos ensinadores, falsos mestres. Eles passam a aceitar o erro como verdade. Então veja que aqui eles proibiam aquilo que Deus não proibia. Normalmente uma característica de seitas, de heresias. Proíbe o que Deus não proíbe e eles aceitam o que Deus não aceita. Então o que eles proibiam aqui? Eles proibiam o casamento e o consumo de alimentos. Não é? Como alguém pode proibir o casamento, que foi algo que Deus instituiu? Não é? E uma pessoa não pode se tornar mais espiritual por deixar de comer alguma coisa. De modo que eles instalavam e eles propagavam heresias e mais heresias. Dos versículos 6 ao 16 do capítulo 4, Paulo vai exortar Timóteo à fidelidade e à diligência no ministério. Ele vai contrastar o falso mestre com o verdadeiro pastor e mostrar para Timóteo qual o papel do pastor e que o pastor deve zelar pela verdade e cuidar do rebanho. Então nós temos aqui qual deve ser a atitude do pastor em relação às falsas doutrinas. Ora, o pastor da igreja precisa se posicionar, ele precisa ter uma postura, meus irmãos, de um apologista, para combater os falsos ensinos, os falsos mestres, esses ensinos perigosos. Ele deve alertar a igreja sobre o engano das falsas doutrinas, expondo esses erros. E como ele faz isso? Além de posicionar-se, ele deve seguir a sã doutrina. Ele deve alimentar-se da palavra de Deus, porque primeiramente o pastor ele se alimenta para depois alimentar o rebanho. O pastor primeiramente é um estudante que aprende a palavra e depois um mestre que ensina. E o pastor também deve rejeitar as fábulas. Essas fábulas provavelmente eram histórias místicas que foram forjadas sobre os fatos do Antigo Testamento, e os falsos mestres gostavam de introduzir essas novidades estranhas às Escrituras e seus ensinos, coisas que o pastor Timóteo deveria rejeitar. Versículo 12 do capítulo 4, Paulo vai dar uma recomendação a Timóteo, dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. E nós sabemos que Timóteo era um jovem pastor.
jovem, e além de ser um jovem pastor, Timóteo era de um temperamento tímido, isso fica claro. E também ele tinha uma enfermidade no estômago. Então, algumas pessoas em Éfeso estavam inclinadas a desprezar sua liderança. Paulo então vai desafiar o jovem pastor a não ficar desanimado, mas a erguer a cabeça e ser um modelo espiritual para os demais fiéis. Paulo diz na parte B do versículo, ao contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Então nós vemos aqui 5 coisas importantes que Paulo diz. Olha, ser o exemplo na palavra, ou seja, o líder espiritual, ele não pode tropeçar na sua própria língua, né, no seu linguajar. Ele precisa ter um linguajar puro. Suas palavras precisam ser verdadeiras e oportunas. O líder espiritual não pode ser um homem precipitado ao falar. Também no procedimento, na conduta. Então a vida do líder, ela precisa estar de acordo com as suas palavras. Precisa viver aquilo que prega, né? No amor. O amor é o distintivo do cristão. A marca do líder qualificado, que faz um bom trabalho para Deus, é o amor. Também na fé, o líder espiritual precisa ter uma fé sem fingimento. Ele deve confiar em Deus e passar essa confiança à igreja. E também, meus irmãos, na pureza, né? O líder deve viver uma vida pura, separar-se do pecado. No capítulo 5, nós temos os deveres aos pastores para com várias classes de pessoas. Então aqui Paulo vai mencionar o cuidado no trato com os idosos, com os jovens, com as viúvas. Então depois de exortar Timóteo a ter cuidado de si mesmo e da doutrina, no capítulo anterior, Paulo agora orienta Timóteo a lidar de forma sábia com diferentes pessoas e grupos dentro da igreja. Então, meus irmãos, o pastor, ele precisa ter esse tato, essa sensibilidade para lidar com gente. Uma das tarefas do pastor é corrigir algumas faltas na igreja, de alguns membros. E para o pastor lograr êxito, ele precisa pelo menos de 2 coisas. Primeiro, conteúdo bíblico. Ele precisa ter base bíblica para o seu comportamento. E segundo, ele precisa se posicionar de forma amorosa. Sempre de forma amorosa. O pastor precisa respeitar a idade das pessoas. Ele, conforme o contexto das orientações de Paulo, ele deve tratar as pessoas mais velhas como se fosse pai e mãe. Ele precisa respeitar as jovens da igreja tratando como se fossem suas irmãs. E ele precisa também assistir, é uma responsabilidade também do pastor, dar assistência às viúvas, que não têm amparo da família. Esse é o contexto aí. Não todas as viúvas, mas aquelas que não tinham recurso, não tinham como se sustentar. Essas deveriam ser assistidas pela igreja. Nós temos aqui, meus irmãos, no versículo 10 do capítulo 5, uma menção a lavar os pés dos santos. Então, o sentido aqui é hospitalidade, que era um costume da época e não uma ordenança eclesiástica, porque lavar os pés não é uma ordem para a igreja, mas era um costume da época. Essa expressão lavar os pés aqui, nesse contexto, ele trata-se da prática de serviços humildes e altruístas que qualificavam uma viúva para assumir essas atividades de assistência aos santos. Então, na condição de uma obreira designada pela igreja. Esse era o sentido aqui. Se não, confira a leitura, 1 Timóteo 5, 9 e 10. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, no caso para fazer esse trabalho, e só que tenha sido mulher de um só marido. Tenha testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu aos aflitos, se praticou toda a boa obra. Então, essa questão de lavar os pés, ela era um costume da época. As pessoas, elas transitavam longas distâncias
a pé, e quando chegava em casa, na casa às vezes de um parente, de um amigo, de alguém que eles iam visitar, os pés estavam empoeirados e cansados da caminhada. Era comum se receber essas visitas com uma bacia d'água e lavar os pés dos visitantes. Se a família fosse rica, normalmente quem fazia esse trabalho eram os escravos. Se não, era algum membro da família. Então o sentido aí é hospitalidade, o amor, e não uma ordenança eclesiástica. Versículos 17 a 25, Paulo vai tratar do cuidado com os presbíteros ou com os pastores. Por quê? Porque a igreja começava a enfrentar problema com o sustento dos obreiros. Paulo orienta então que eles devem ter dobrada honra, aqueles que trabalham na palavra e no ensino. Então aqui o assunto é a sustentabilidade dos presbíteros ou dos pastores. Naquela época, os presbíteros tinham dedicação exclusiva ao ministério, como acontece muito nos dias de hoje, e deveriam então ser remunerados de forma digna para desempenhar seu trabalho. Os que presidiam bem, especialmente os que trabalhavam no ensino, eles deveriam ser dignos de redobrados honorários. Os presbíteros fiéis em seu trabalho, evidente, eles não deveriam ser apegados ao dinheiro, mas eram dignos de receber honra e honorários. Com isso, Paulo ele considera que o pastorado ele é um ministério remunerado. Então a igreja, tendo condições, ela deve sim remunerar o pastor, o líder da igreja, porque isso dará condições do pastor servir melhor a igreja. É verdade que em alguns casos o pastor precisa trabalhar, é verdade. Às vezes a congregação é pequena, não tem condições de sustentá-lo, e aí ele precisa trabalhar. Mas a igreja, tendo condições de mantê-lo, ele terá mais tempo para visitá-los. Quando algum irmão ficar enfermo, ele vai poder dar assistência, às vezes ir no hospital, ir no culto fúnebre. Isso tudo se o pastor tiver remuneração e em tempo integral. Se ele trabalha, evidentemente que ele não terá tempo para exercer essas funções na sua totalidade. Fará o que dá para fazer, né? Ele fará o que estiver ao seu alcance. Nos versículos 19 a 22, nós temos conselhos diversos relacionados ao presbítero, começando pela denúncia contra o presbítero. Então essa denúncia ela não deveria ser aceita se não houvesse 2 ou 3 testemunhas, isto para que se evitasse injustiças. Bom, a disciplina ela deveria ser aplicada publicamente. Paulo diz, olha, repreende-os na presença de todos, para que os demais tenham temor. Então, era uma repreensão pública, porque eles eram líderes, eles deveriam ser exemplos, e eles deveriam ser repreendidos também. Na sua consagração, ela era pública. A repreensão também deveria ser pública. E aí, só que essa repreensão, essa disciplina, ela tinha um propósito de restaurar o caído, e não matar. A intenção era de restauração. Ela deveria ser aplicada, então, sem parcialidade. Ela deveria ser aplicada com temor, com amor, com misericórdia. E, por fim, Paulo diz, olha, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ou seja, em relação à ordenação aos presbíteros, tome cuidado para que você não se precipite ao separar pessoas que não foram chamadas para o ministério, ou pessoas neófitas, muito novas, enfim. Não se precipite, Timóteo. Não se precipite na separação de novos presbíteros. Verso 23, meus irmãos, do capítulo 5, Paulo vai dizer a Timóteo, olha, não continue a beber somente água. Tome também um pouquinho de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então o vinho era somente para uso medicinal. Certamente Timóteo era totalmente abstêmio. Agora é importante nós refletirmos aqui rapidamente sobre o cuidado do pastor com a saúde. Então, o apóstolo Paulo ele vai demonstrar zelo pastoral ao preocupar-se com a saúde de Timóteo. É muito comum o obreiro gastar todo o tempo cuidando do rebanho e esquecer de si mesmo, esquecer da sua saúde,
E a saúde do obreiro, irmãos, é importante. Ele deve sim preocupar-se com a sua saúde. Então nós vemos aí a preocupação de Paulo com a saúde de Timóteo, que isso nos sirva de exemplo. Capítulo 6, versículos de 1 a 2, senhores e escravos. Então, o problema de relacionamento entre os senhores e escravos nós já discutimos em outras epístolas que nós estudamos. E aí, meus irmãos, só lembrando que os autores do Novo Testamento, eles não condenavam a escravidão. Eles não atacavam a escravidão. Isso para não criar uma situação insustentável, que poderia causar uma rebelião social. Porém, eles incentivavam os irmãos, pediam aos irmãos, no caso, que eram donos de escravos, que aceitassem aqueles que eram escravos como irmãos, como foi o caso de Filemon e Onésimo. Não é? O relacionamento deveria ser diferente. E também a doutrina apostólica, ela foi aos poucos minando essa questão da escravidão, ao ensinar que os mercadores de escravos estavam quebrando a lei de Deus. Isso porque tanto os senhores como o escravo, eles têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Então, nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Versículos 3 a 10 do capítulo 6, o verdadeiro e o falso mestre. Então veja que Paulo começa essa epístola com um alerta sobre os falsos mestres e termina com uma advertência de novo contra esse grupo. Os falsos mestres eles deveriam ser identificados por algumas características: falso entendimento, falsa comunhão, inveja, briga, blasfêmia, falsa piedade, busca pela riqueza. Para eles, a piedade era uma fonte de lucro. Então veja que esses grupos, esses falsos mestres, eles eram governados pela mentira, porque eles se apartaram da sã doutrina. Eles eram governados pelo orgulho, porque eram arrogantes e ignorantes. Eles eram governados pela ganância, porque eles não estavam interessados na salvação das pessoas, mas no dinheiro que as pessoas possuíam. Eles queriam fazer da religião um negócio. Parece muito o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Muitos falsos mestres com essas tristes características. Versículo 11 do capítulo 6, nós temos aí o comportamento exemplar do pastor, do verdadeiro mestre, meus irmãos, em contraste com os falsos mestres que eram dominados pela cobiça, que eram escravos da ganância. Então agora Paulo diz: olha, tu porém, Timóteo, homem de Deus, foge dessas coisas, foge desse comportamento dos falsos mestres. E qual deveria ser então o comportamento de Timóteo? Primeiro, ele precisava fugir da ganância. Ele deveria se comportar como um verdadeiro pastor, não pensando no que a pessoa poderia lhe dar, mas pensando unicamente no bem-estar das ovelhas. Timóteo também foi orientado a seguir as virtudes cristãs. No versículo 11, a parte B. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, ao mesmo tempo que Timóteo ele deve fugir de algumas coisas que os falsos mestres praticavam, ele deveria seguir outras, no caso, essas virtudes cristãs. E por fim, Paulo diz que o pastor precisa combater o bom combate. Combate, todo cristão é chamado a batalhar pela fé. Todos nós estamos em um combate, um campo de batalha. E precisamos batalhar diariamente para vencermos e um dia estarmos para sempre com o Senhor. Ainda sobre o versículo 11 ao 16, o apelo para Timóteo, foge dessas coisas, implica uma ação contínua, ou seja, Timóteo deveria estar sempre vigilante, sempre lutando para fugir dessas coisas. Deveria estar distante da avareza, seguir a justiça, a piedade, como eu já disse anteriormente. Segue o imperativo presente, os valores espirituais deveriam ser perseguidos por ele em todo o tempo. O Warren Wiersbe diz o seguinte sobre esse versículo: há ocasiões em que fugir é sinal de covardia.
mas em outras ocasiões fugir é um sinal de sabedoria, porque é um meio de alcançar a vitória. Foi o que aconteceu aí da orientação de Paulo a Timóteo. A fuga de Timóteo, o fugir de Timóteo aqui, era na verdade um sinal de sabedoria. E não só o exemplo de Timóteo, mas José também, quando foi tentado ali pela mulher de Potifar, a fuga de José foi um sinal de sabedoria. Davi, quando fugiu do rei Saul, que queria matá-lo, também foi um sinal de sabedoria. Então, há ocasiões em que o servo de Deus deve posicionar-se com respeito às falsas doutrinas, contra as práticas ímpias, e há ocasiões em que deve separar-se de tais coisas. Além disso, Timóteo deveria combater o bom combate e tomar posse da vida eterna. Bom, combater o bom combate, eu já comentei, tomar posse da vida eterna. É importante, meus irmãos, nós recordarmos que, infelizmente, muitos começam bem na fé, mas não terminam a carreira. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Timóteo deveria guardar a fé, deveria tomar posse da vida eterna, manter-se salvo, porque a salvação é de graça, é pela fé, mas manter-se salvo em Cristo também é responsabilidade nossa. Vigilante, cuidando da vida espiritual. Então, que Deus nos ajude. Começamos bem? Certamente a maioria de nós. Mas que o Senhor nos ajude a terminarmos bem também a nossa vida cristã, a nossa carreira cristã. Aqui, meus irmãos, na página 157, nós temos aquela solene exortação de Paulo. Ela agora se converte numa música de uma gloriosa doxologia. Essa doxologia certamente era ou fazia parte de um hino litúrgico da época. E Paulo então conclui sua exortação a Timóteo com essa exaltação ao soberano Deus. Esta é uma das mais belas doxologias registradas nas Escrituras. Um belo cântico de louvor ao Senhor. Acerca dos ricos, versículos 17 a 19 do capítulo 6, então os ricos que compunham a igreja deveriam se manter longe do orgulho e da autoconfiança. São dois perigos que rondam aqueles que são ricos. Então veja bem, o ensino do apóstolo Paulo é muito claro. Ele demonstra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É bem importante frisar isso, porque há pessoas que citam esse versículo de forma errada, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. É o amor ao dinheiro que é o problema. Este amor ao dinheiro torna, sim, a pessoa orgulhosa e autoconfiante, e faz, muitas vezes, do seu dinheiro o seu Deus. Mas aqui, Paulo vai deixar claro que a riqueza é uma bênção. Não é pecado ser rico e nem há nenhuma virtude em ser pobre. A riqueza adquirida com o trabalho honesto é uma bênção de Deus e também uma oportunidade para servir o próximo. Então os ricos devem utilizar o seu dinheiro, claro, para a glória de Deus, sendo uma bênção para o seu próximo também. Versos 17 a 19, ainda sobre os ricos, eles deveriam empregar sua riqueza na prática de boas obras, serem generosos em dar e acumularem tesouro como fundamento sólido, a fim de apoderarem da vida eterna. Então os ricos, eles deveriam ser despojados de soberba, eles deveriam confiar em Deus e não no dinheiro, eles deveriam usar esse dinheiro de forma generosa também, sendo uma bênção para o próximo, e também deveriam desfrutar também daquele dinheiro, porque há pessoas que guardam dinheiro a vida toda, morrem pobres, miseráveis, e depois quem desfruta desse dinheiro são os seus filhos e netos. Versículos 20 e 21, nós temos aqui o conselho final de Paulo e a bênção. Guarda o depósito, ou o que lhe foi confiado. Aqui dá uma ideia jurídica de um depositário que leva consigo algo que não lhe pertence.
e deve manter intacto em boas condições, porque chegará o dia que será requerido. Então o Evangelho aqui, ele deve ser preservado de modo inviolável. Foi confiado a Timóteo, seu ministério também. William Barclay diz que essa palavra, ela descrevia o dinheiro depositado em um banco ou nas mãos de um amigo. Quando se pedia o dinheiro de volta, era sagrado entregá-lo em sua totalidade. Então a fé cristã, ela foi colocada nas mãos de Timóteo, ele recebeu esse depósito e precisa transmiti-lo com fidelidade. Timóteo deve entregar o que recebeu e não o que inventou, mas o que recebeu. Deve transmitir o que recebeu e não o que criou. É o que recebeu da parte de Deus. Então, meus irmãos, eu concluo aqui o assunto dessa epístola. Peço que Deus continue abençoando a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.